Tem dores que a gente não consegue curar ficando no mesmo lugar. Tem feridas que só saram quando a gente foge. Não por covardia, mas por sobrevivência. E foi isso que Roberto fez. Aos 57 anos, depois de enterrar a esposa e ver a casa que construíram juntos virar um túmulo de lembranças, ele decidiu desaparecer. Comprou o primeiro imóvel barato que encontrou, um barraco abandonado numa vila esquecida no interior, e foi embora sem olhar para trás. Ou, pelo menos, era isso que ele tentava fazer. Antes de continuar com essa história que vai tocar seu coração, me faz um favor. Se você está gostando, deixa aquele like que ajuda demais o canal a crescer e alcançar mais pessoas. E olha só, eu descobri uma coisa. Apenas 1% das pessoas que assistem são inscritas no canal. Isso mesmo, 99% ainda não se inscreveram. Então, se você faz parte desse 1% maravilhoso que já é inscrito, meu muito obrigado de coração. E se você ainda não é, se inscreve agora e ativa o sininho, porque eu tenho muitas histórias emocionantes para compartilhar com você. Ah, e me conta nos comentários de onde você está me ouvindo. Eu adoro saber de onde vem cada um de vocês. Agora vamos voltar para Roberto. Ele tinha sido professor de história a vida inteira, 40 anos dentro de sala de aula, ensinando sobre o passado enquanto construía o próprio futuro. Casou-se com Elaine aos 25 e foram 32 anos juntos. Não tiveram filhos, ela não podia. E eles decidiram que estava tudo bem, que se bastavam. E realmente se bastavam, até o dia em que ela começou a reclamar de dores de cabeça. 4 meses depois, Elaine estava sendo velada, vítima de um tumor cerebral agressivo que não deu tempo para despedidas. Roberto tentou continuar, voltou para a escola, fingiu que estava bem, sorriu quando colegas perguntavam como ele estava. Mas toda noite, ao voltar para casa, as paredes pareciam sussurrar o nome dela. O sofá onde ela se sentava para ler, a xícara preferida dela na cozinha, a blusa esquecida no encosto da cadeira. Tudo doía, tudo sangrava. Até que um dia ele não aguentou mais. Pediu demissão, para espanto de todos, faltando apenas 3 anos para se aposentar. Vendeu a casa com todos os móveis dentro, pegou apenas uma mala e saiu procurando um lugar onde não houvesse memórias, onde ele pudesse respirar sem sentir o peito implodir. Foi assim que encontrou o barraco. Um anúncio na internet. Vende-se imóvel. Simples, precisa reforma, preço negociável. As fotos mostravam uma construção de alvenaria inacabada, meio caindo aos pedaços, num vilarejo chamado Santa Rita do Vale, um daqueles lugares que mal aparecem no mapa. Perfeito, pensou Roberto, um lugar onde ninguém o conhecia, onde ninguém ia olhar para ele com pena, onde ele podia tentar esquecer, ou pelo menos tentar sobreviver à lembrança. Quando chegou ao vilarejo após 8 horas de viagem, o sol já estava baixando. Santa Rita do Vale tinha uma rua principal de paralelepípedos irregulares, umas 20 casas espalhadas, uma igreja pequena com a tinta descascando e muito mato. A vila ficava num vale mesmo, cercada de morros verdes e uma quietude que era quase opressiva. O barraco ficava num terreno no fim da vila, meio escondido por árvores e mato alto. Quando Roberto chegou e abriu o cadeado enferrujado do portão de arame, seu coração apertou. O lugar era pior do que nas fotos. Muito pior. A construção tinha paredes de blocos expostos, sem reboco, telhado de telhas velhas com várias quebradas, janelas sem vidro, apenas as molduras vazias como olhos mortos. O chão era de terra batida. Havia mato crescendo dentro da casa. E um cheiro de mofo e abandono tomava conta de tudo. Mas Roberto não ligou. Na verdade, achou apropriado. Um lugar arruinado para uma vida arruinada. Entrou, jogou a mala num canto e sentou-se no chão, de costas para a parede fria. E ali, pela primeira vez, desde o Passe Nuptai, funeral, chorou.
Chorou até não ter mais lágrimas, até o corpo doer, até adormecer exausto sobre a terra úmida. Acordou com o sol entrando pelas janelas sem vidro e pássaros cantando num volume ensurdecedor. O corpo estava dolorido, sujo de terra, e ele levou alguns segundos para lembrar onde estava. Então tudo voltou. A dor, o vazio, a realidade. Levantou-se devagar, as costas reclamando, e saiu para ver o terreno à luz do dia. Era maior do que parecia. Talvez uns 500 metros quadrados, a maior parte tomada por mato, entulho e lixo, deixado por quem sabe quem. No fundo, havia o que parecia ter sido uma horta. Agora, apenas um quadrado de terra com algumas touceiras de mato. E então, Roberto viu o balanço. Era um balanço de corda amarrado no galho de uma árvore grande, provavelmente uma mangueira, pelo formato das folhas. A tábua que servia de assento estava rachada, a corda desfiada pelo tempo, mas ainda estava lá, balançando levemente com o vento. E Roberto imaginou uma criança ali, uma família que um dia morou naquele lugar, que começou a construir e desistiu, ou foi embora, ou simplesmente abandonou o sonho. Foi quando ouviu o choro, um choro de bebê. Na verdade, 2 choros, 2 bebês chorando ao mesmo tempo, num descompasso aflito que vinha de... Onde? Roberto ficou parado, tentando localizar. O som vinha de fora do terreno, provavelmente do barraco ao lado, separado por uma cerca de tábuas podres e cheia de buracos. Ele foi até a cerca e olhou pelo vão. Do outro lado havia outra construção, tão precária quanto a dele, talvez até pior. As paredes eram de madeira em algumas partes, compensado em outras, e o teto era uma mistura de telhas e lona azul. Havia roupas estendidas num varal improvisado, e o choro vinha de dentro. Roberto hesitou. Não era da conta dele. Ele tinha vindo justamente para não ter que lidar com pessoas, com problemas, com a vida de ninguém além da própria. Mas o choro continuava. E algo nele, talvez o professor que sempre foi, talvez apenas o ser humano, não conseguiu ignorar. Tem alguém aí? Ele chamou, a voz rouca de desuso. O choro parou por um segundo, como se os bebês também estivessem surpresos. Então uma voz feminina jovem respondeu: Quem é? Sou o novo vizinho, do barraco ao lado. Eu escutei o choro e vim ver se está tudo bem. Silêncio. Então, a porta do barraco se abriu e Roberto viu ela pela primeira vez. Era muito jovem, devia ter uns 20 e poucos anos no máximo. Magra demais, com o rosto cansado de quem não dormia direito há muito tempo. Usava uma camiseta surrada e uma calça de moletom desbotada. Os cabelos castanhos estavam presos num rabo de cavalo bagunçado. E os olhos, mesmo à distância, ele notou, tinham aquela expressão de quem estava no limite. E nos braços, um bebê em cada lado. 2 bebês pequenos que deviam ter uns 3 ou 4 meses, ambos de cara vermelha de tanto chorar. Está tudo bem. Ela disse, a voz firme, mas cansada. Só estão com fome. Vou dar a mamadeira agora. Ela ia fechar a porta, mas um dos bebês soltou um berro tão alto que ela cambaleou, desequilibrada com o peso dos 2. Roberto viu quando ela tentou se apoiar no batente e quase deixou um dos bebês cair. Sem pensar, ele pulou a cerca, que desmoronou com o peso dele, e correu para ajudar. Me deixa segurar um deles, disse, estendendo os braços. Ela olhou para ele com desconfiança, aquele olhar de animal acuado pronto para defender os filhotes. Eu não te conheço. Eu sei, mas você está sozinha com 2 bebês chorando e eu posso segurar um enquanto você cuida do outro. Só isso. Prometo que não sou um perigo. Ela hesitou. Então, como se não tivesse escolha, passou um dos bebês para ele. Era uma menina, a julgar pela roupinha rosa. Roberto segurou ela com cuidado. Aquele cuidado de quem não está acostumado, mas tem medo de quebrar algo precioso. A bebê continuou chorando, mas mais baixo, como se estivesse surpresa com a mudança. Entra, a moça disse resignada, mas fica aí perto da porta.
Roberto entrou e viu o interior do barraco. Era dividido em 2 cômodos pequenos, uma espécie de sala e cozinha juntas e, presumivelmente, um quarto aos fundos. Havia um colchão fino no chão da sala, coberto com lençóis desbotados. Uma mesinha baixa com 2 mamadeiras e uma lata de leite em pó. Um fogãozinho de 2 bocas num canto. Algumas panelas, pratos, empilhados. Nada mais. Era a pobreza nua e crua, sem disfarces. A moça pegou uma das mamadeiras, testou a temperatura no pulso e começou a dar para o bebê que segurava. Um menino, de azul. O choro cessou imediatamente, substituído por um silêncio faminto, enquanto ele sugava o bico com desespero. "Me passa a outra mamadeira?" Roberto pediu. Ela pegou e entregou. Roberto ofereceu para a bebê que segurava, e ela também agarrou o bico com a mesma urgência desesperada. E ali, naquele barraco miserável, 2 pessoas desconhecidas ficaram em pé, cada uma com um bebê no colo, numa cena estranhamente íntima. "Obrigada", a moça disse depois de um tempo sem olhar para ele. "Eu ia conseguir sozinha, mas obrigada." "Qual é o seu nome?" Ela hesitou. "Amanda." "Roberto. E eles?" "Miguel e Sofia. São gêmeos. Têm 4 meses." "E o pai?" O rosto dela se fechou. "Não tem pai. Quer dizer, tem, mas não está aqui. Nunca esteve. E nunca vai estar." Roberto entendeu tudo, que ela não disse. E algo nele, talvez a empatia que pensava ter perdido, talvez apenas a decência básica, doeu. "Você mora aqui sozinha com eles?" "Moro. E a gente se vira." O tom era defensivo, desafiador. Não foi crítica, só curiosidade. Amanda o olhou pela primeira vez, realmente olhou, e Roberto viu lágrimas se formando nos cantos dos olhos dela. "Desculpa, eu não durmo direito há meses. Estou no limite. E agora aparece um vizinho do nada e... Está tudo bem." Roberto interrompeu suave. "Eu entendo." Sofia tinha terminado a mamadeira e estava caindo no sono nos braços dele. Era tão leve, tão frágil. Roberto olhou para aquele rostinho pequeno, para as bochechas coradas, para os cílios finos e sentiu o coração apertar de um jeito diferente. Não de dor, de algo mais. "Ela dormiu", ele murmurou. Amanda sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. "Ela dorme fácil. O difícil é o Miguel. Ele tem cólica." Como se tivesse ouvido, Miguel começou a se retorcer e fazer cara feia mesmo dormindo. Amanda suspirou e começou a fazer movimentos circulares nas costas dele, tentando aliviar. "Eu vou indo", Roberto disse, entregando Sofia de volta para Amanda com cuidado. "Se precisar de alguma coisa, eu estou ali ao lado." "Por que você se mudou para cá?" ela perguntou de repente. "Um homem da sua idade, sozinho, num barraco abandonado. Ninguém vem para um lugar desse sem estar fugindo de algo." Roberto sorriu, mas foi um sorriso triste. "Você está certa. Estou fugindo do passado, da dor, de mim mesmo, talvez." Amanda acenou com a cabeça como se entendesse perfeitamente. "Eu também. A gente é vizinho de fuga, então." E foi assim, naquele encontro improvável, que Roberto percebeu que talvez não conseguisse fugir de si mesmo, mas talvez, só talvez, pudesse encontrar um motivo para parar de correr. Roberto não dormiu naquela noite. Não por causa do desconforto. Já tinha comprado um colchão inflável velho numa loja de usados da vila e arrumado um cantinho minimamente habitável. Não dormiu porque não conseguia parar de pensar nos bebês, na moça sozinha, naquele barraco que mais parecia um pedido de socorro de madeira e lona. Quando o sol nasceu, ele já estava de pé, fazendo café num fogareiro a álcool que tinha comprado. O café estava horrível. Ele nunca foi bom de cozinha. Sempre foi Elaine quem cuidava disso. Mas estava quente e era suficiente. Estava terminando a 2ª xícara quando ouviu os choros, os mesmos choros de ontem vindos do barraco ao lado. Olhou para a cerca que tinha derrubado no dia anterior e decidiu. Pegou as ferramentas que tinha trazido na mala, um martelo velho, chaves de fenda, uma serrinha, e foi até lá. Bateu na porta e Amanda abriu com um bebê em cada braço, os olhos vermelhos de cansaço e provavelmente de choro também.
Bom dia, Roberto disse. Eu trouxe café. Está horrível, mas está quente. Ela olhou para a caneca que ele estendia como se fosse um milagre. Sério? Sério. E eu pensei, olha, eu sei que a gente se conheceu ontem e você não tem motivo nenhum para confiar em mim, mas eu sou professor aposentado, ou quase, e passei a vida cuidando de adolescentes desrespeitosos, então sei lidar com gente que chora e grita. Ele tentou um sorriso. Se você deixar, eu seguro um deles enquanto você toma o café e descansa 5 minutos. 5 minutos. Só isso. Amanda olhou para ele por um longo momento, avaliando. Então, como quem não tem mais forças para resistir, acenou com a cabeça e passou Miguel para ele. O menino estava agitado, as perninhas mexendo sem parar, a carinha vermelha. Ele não dormiu a noite toda, Amanda explicou, pegando a caneca com as 2 mãos livres e bebendo como se fosse água no deserto. Cólica. Eu tentei de tudo, mas... Já tentou fazer massagem na barriguinha dele? Roberto perguntou, segurando Miguel com cuidado e começando a fazer movimentos circulares suaves. Tentei. Não funciona. E compressa morna. Também não. Roberto continuou a massagem e Miguel começou a se acalmar um pouco. Ou talvez apenas estivesse cansado demais para continuar chorando. Minha esposa era enfermeira. Ela sempre dizia que alguns bebês só precisam chorar. É a forma deles de se comunicar, de extravasar. Sua esposa... Amanda começou. Então parou. Desculpa, não é da minha conta. Morreu há 6 meses. Câncer. As palavras saíram mais fáceis do que Roberto esperava. Talvez porque estava falando com uma estranha. Ou talvez porque finalmente estava pronto para dizer em voz alta. Sinto muito. E parecia genuíno. Eu também. Ele olhou para Miguel, que finalmente tinha fechado os olhos. Ele dormiu. Amanda olhou e suspirou, aliviada. Finalmente. Obrigada. De verdade. Ela colocou a caneca vazia numa mesinha improvisada e pegou Miguel de volta. Você quer entrar? Não tenho muito a oferecer, mas posso fazer. Um ovo frito, se tiver interessado. Roberto deveria ter dito não. Deveria ter voltado para o próprio barraco, para a própria solidão, para o luto que veio abraçar. Mas ouviu sua voz dizendo, eu adoraria, mas deixa eu fazer. Você descansa. E foi assim que começou. Roberto cozinhando ovos num fogão precário, enquanto Amanda, pela primeira vez em meses, sentava-se e apenas existia. Sofia dormia num berço improvisado, feito de uma caixa de papelão forrada com cobertores. Miguel finalmente sucumbiu ao cansaço nos braços da mãe. Por que você está aqui, Amanda? Roberto perguntou enquanto virava os ovos. Uma moça jovem, sozinha com 2 bebês, num lugar como esse. Ela ficou quieta por tanto tempo que ele achou que não ia responder. Então ela disse, porque não tinha para onde ir. Meus pais me expulsaram quando descobriram que eu estava grávida. Disseram que eu tinha trazido vergonha para a família. A voz era plana, mas o sofrimento estava ali, nas entrelinhas. O pai dos bebês sumiu quando soube que eram gêmeos. Disse que não ia sustentar 2 de uma vez. Roberto sentiu a raiva apertar o peito. E como você acabou aqui? Uma vizinha da casa onde eu morava me deixou ficar no barraco dela. Ela se mudou para a cidade. Disse que eu podia ficar enquanto precisasse. Não cobra aluguel. Só peço para eu cuidar do lugar. Amanda olhou ao redor do cômodo miserável. Não é muito, mas é o que a gente tem. E você trabalha? Faço faxina. Quando consigo. Uma senhora aqui na vila às vezes me chama. Paga R$ 20 o dia. Outra me dá roupas velhas, comida que sobrou. A gente sobrevive. Ela olhou para os bebês. A gente tem que sobreviver. Roberto serviu os ovos em 2 pratos rachados e sentou-se à frente dela naquela mesinha baixa. Comeram em silêncio, mas não era um silêncio desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas que entendem que algumas dores não precisam de palavras. Depois do café da manhã, Roberto voltou para o próprio barraco e ficou olhando as paredes nuas, o teto furado, o chão de terra. Tinha comprado aquele lugar para se esconder, para desaparecer. Mas como podia desaparecer sabendo
que do outro lado da cerca havia uma moça de 20 e poucos anos tentando criar 2 bebês sozinha na miséria. Pegou as ferramentas e começou a trabalhar. Primeiro consertou a cerca, não a que dividia os terrenos, mas a da frente, que estava caindo. Depois, começou a tapar os buracos do teto com pedaços de telha que encontrou no terreno. Não era grande coisa, mas mantinha a chuva fora. Estava martelando quando ouviu a voz. Precisa de ajuda? Virou-se e viu um homem mais velho, provavelmente uns 70 anos, magrinho, com uma boina na cabeça e um sorriso desdentado. Sou o seu Valdir, moro ali na frente, na Casa Amarela. Vi que você se mudou ontem. Roberto, prazer. Prazer é meu. Não vejo gente nova aqui na vila há tempos. A maioria dos jovens vai embora, procurar vida melhor na cidade. Seu Valdir olhou para o barraco. Está fazendo uma reforma? Tentando. Não sou muito bom nisso, mas estou aprendendo. Posso dar uma mão. Trabalhei na construção civil a vida toda. Aposentado agora, mas ainda sei segurar um martelo. E foi assim que Roberto ganhou um ajudante. Seu Valdir voltou meia hora depois com mais ferramentas, pregos e até alguns pedaços de madeira aproveitável. Trabalharam juntos o resto da tarde, consertando, improvisando, fazendo o barraco ficar um pouco mais parecido com uma casa. Você é casado? Seu Valdir perguntou enquanto pregava uma tábua. Era. Viúvo. Eu também. Minha Zulmira se foi faz 5 anos. Derrame. Um dia estava bem, no outro, não estava mais. Ele bateu o último prego e suspirou. A solidão pesa, não pesa? Pesa, Roberto concordou. Mas aqui na vila, a gente se ajuda. Ninguém tem muito, mas todo mundo divide o pouco que tem. É assim que a gente sobrevive. Ele olhou para o barraco de Amanda. A moça ali, a Amanda, é gente boa. Passou por muita coisa, mas é guerreira. Todo mundo aqui tenta ajudar quando pode. Ela mora sozinha com os bebês. Sei, é uma tristeza. Mas a dona Teresa leva comida para ela quando pode. Eu consertei a porta dela mês passado. A dona Maria dá as roupas que os netos dela não usam mais. Seu Valdir olhou para Roberto. É assim aqui. A gente cuida um do outro. Algo se mexeu dentro do peito de Roberto. Uma sensação estranha, quase esquecida. Propósito, talvez. Ou apenas a lembrança de que ainda era humano, ainda era capaz de se importar. Quando seu Valdir foi embora ao fim da tarde, Roberto olhou para o barraco de Amanda e tomou uma decisão. Pegou o resto do dinheiro que tinha trazido. Não era muito, mas era algo. E caminhou até a venda na rua principal. Comprou leite em pó, fraldas, sabonete, algumas latas de comida. O dono da venda, seu João, olhou para as compras e sorriu. Pra Amanda, né? Você é o novo. Vizinho dela. Sou. Bom homem. A menina precisa de ajuda. É pesado o fardo que ela carrega. Roberto levou as compras até o barraco de Amanda. Bateu na porta. E quando ela abriu, ele simplesmente disse: comprei umas coisas. Achei que poderia precisar. Amanda olhou para as sacolas e os olhos se encheram de lágrimas. Eu não posso aceitar. Eu não... Você pode e vai aceitar. Considere um presente de vizinho. Ele entrou e colocou as sacolas na mesinha. Amanhã eu volto para ajudar com os bebês, se você não se importar. Por que você está fazendo isso? A voz dela estava quebrada. Você não me conhece. Não me deve nada. Roberto olhou para ela, para aquela moça que era quase uma criança carregando o peso do mundo, e viu Elaine, não fisicamente. Amanda não se parecia nada com sua esposa, mas viu a mesma força, a mesma determinação de sobreviver contra todas as probabilidades. E viu a própria dor refletida ali, a dor de estar sozinho, de não saber se vai conseguir dar mais um dia. Porque eu vim para cá fugindo da dor. Achei que se eu me escondesse, se eu ficasse sozinho, a dor ia diminuir, mas não diminui. Só fica mais pesada. E hoje eu percebi que talvez a única forma de carregar a própria dor seja ajudando alguém a carregar a dela. Amanda soltou um soluço e começou a chorar.
chorar de verdade, com aquele choro de quem segurou firme tempo demais. Roberto não sabia o que fazer, então fez o que Elaine faria. Abriu os braços. E Amanda entrou no abraço, pequena e quebrada, e chorou no ombro daquele estranho que tinha virado a única pessoa que parecia enxergá-la como ser humano. Quando ela se acalmou, ele disse: "Amanhã eu volto. Vamos fazer uma rotina. Eu ajudo de manhã, você descansa. À tarde a gente cuida dos bebês juntos. À noite, cada um no seu canto. Mas você não está mais sozinha, Amanda. Não enquanto eu estiver aqui do lado." E ela acreditou. Pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou que, talvez, apenas talvez, tudo ia ficar bem. Naquela noite, Roberto dormiu. Não a noite inteira. Miguel chorou 3 vezes e ele ouviu através da parede fina, mas dormiu. E quando acordou de manhã, não foi com o peso esmagador da solidão, mas com algo diferente. Algo que se parecia, ainda que de longe, com esperança 3 semanas. Foi o tempo que levou para a vida de Roberto ganhar uma rotina que ele não sabia que precisava. Acordava às 6, fazia café, ia até o barraco de Amanda, ajudar com os bebês. Depois trabalhava no próprio barraco, que aos poucos ia ficando habitável, graças à ajuda de seu Valdir e outros vizinhos que apareciam de vez em quando com sobras de material. À tarde, voltava para ajudar Amanda com o banho dos gêmeos, com a roupa, com as 1000 pequenas tarefas impossíveis de fazer sozinha com 2 bebês nos braços. E pela primeira vez, desde que Elaine morrera, Roberto sentia que tinha um propósito. Não era grandioso, não mudava o mundo, mas mudava o dia de Amanda. E isso, descobriu ele, era suficiente. Mas Santa Rita do Vale era pequena. Muito pequena, e em lugares pequenos as pessoas notam, e quando notam, falam. A primeira que falou foi Dona Carmen, a dona da vendinha, ao lado da de seu João. Roberto tinha ido comprar mais leite em pó. Amanda estava amamentando, mas não conseguia produzir o suficiente para 2 bebês, quando a ouviu cochichando com outra senhora. Acho muito estranho, sabe? Um homem da idade dele, sozinho, ajudando aquela moça jovem. O que será que ele quer em troca? Ah, Carmen, não seja má. O homem está só ajudando. Ajudando? Ele passa o dia todo lá, e ela sozinha, vulnerável, com 2 bebês. Você sabe como é. Homem não faz nada de graça. Sempre quer alguma coisa. Roberto sentiu o sangue ferver. Quis virar e dizer que estava ali, que ouvia cada palavra, que ela estava errada. Mas engoliu a raiva, pagou as compras e saiu. Não ia dar satisfação para a fofoqueira, mas as palavras ficaram queimando. Principalmente porque havia uma partezinha dele, pequena, mas presente, que se perguntava a mesma coisa. O que ele estava fazendo? Por que estava se envolvendo tanto? Era realmente só ajuda ou havia algo mais? Quando chegou no barraco de Amanda, ela estava na varanda com Sofia no colo, o rosto preocupado. Ela está com febre, disse antes mesmo que ele perguntasse. Roberto colocou as compras de lado e tocou a testinha da bebê. Estava quente. Muito, não é quente. Há quanto tempo? Notei há umas 2 horas. Dei banho morno, mas não abaixou. E o Miguel? Ele está bem. Só ela. Amanda olhou para a filha com aquele olhar de mãe assustada. Aquele medo primitivo de perder o que mais ama. Eu não tenho dinheiro para médico. O posto de saúde mais próximo é a 20 quilômetros. Roberto não pensou 2 vezes. Vou buscar meu carro. A gente vai agora. Roberto, eu não posso pagar. Eu não pedi para pagar. Pega o Miguel e vamos. O caminho até o posto de saúde foi tenso. Sofia chorava baixinho, um choro fraquinho que assustava mais que um berro. Miguel, no bebê conforto improvisado ao lado, parecia sentir que algo estava errado e ficava quieto, os olhinhos arregalados. Amanda segurava a filha contra o peito, rezando baixinho. No posto, depois de uma espera que pareceu eterna, finalmente foram atendidos. A médica, uma mulher jovem, cansada, mas atenciosa, examinou Sofia e disse que era uma virose. Nada grave, mas que precisava de atenção.
Receitou antitérmico, hidratação constante, repouso. No caminho de volta, Amanda finalmente desabou. Começou a chorar, segurando Sofia contra o peito, soluçando. Eu não consigo, Roberto. Eu tento, mas não consigo. É pesado demais. E se ela tivesse algo grave? E se eu não tivesse você para me ajudar? E se... Mas você tem, Roberto interrompeu, mantendo os olhos na estrada. Você tem ajuda. Você não está sozinha. Por quê? Ela perguntou, a voz quebrada. Por que você está fazendo tudo isso? Você não me conhece, não me deve nada. O que você quer de mim? As palavras de Dona Carmen ecoaram na cabeça dele. E Roberto percebeu que a pergunta de Amanda não era só dela, era dele também. O que ele queria? Por que estava ali? Eu não quero nada, ele disse devagar. Ou talvez eu queira. Quero acordar de manhã e ter um motivo para levantar. Quero sentir que ainda sirvo para alguma coisa, que minha vida ainda tem sentido. Respirou fundo. Quando Helene morreu, eu morri junto, não fisicamente, mas por dentro. E eu vim para cá achando que ia me esconder até morrer de verdade. Mas aí você apareceu, e os bebês, e de repente eu tinha alguém precisando de mim. E isso me fez lembrar que eu ainda estou vivo. Amanda ficou quieta por um longo momento. Então disse baixinho, as pessoas estão falando. Eu ouvi na venda. Dizem que tem algo entre a gente. Que você está se aproveitando de mim. Eu sei, eu ouvi também. E você se importa, Roberto pensou. Se importava? Claro que sim. Se importava porque sabia que a fofoca podia machucar Amanda, podia fazer os vizinhos virarem as costas para ela quando ela mais precisava de ajuda. Mas se importava com a própria reputação? Com o que achavam dele? Não, não mais. Eu me importo com você. E com Sofia e Miguel. O resto pode pensar o que quiser. Quando chegaram de volta à vila, seu Valdir estava esperando no Mindos portão. A expressão era séria. Roberto, preciso falar com você. Roberto ajudou Amanda a descer com os bebês, esperou ela entrar e então foi até o velhinho. Fala, seu Valdir. As línguas estão se soltando, rapaz. Estão dizendo cada coisa sobre você e a Amanda. E olha, eu sei que não é nada demais, que você só está ajudando. Mas tem gente que não vê assim. E tem gente que está começando a olhar torto para ela por causa disso. E o que você quer que eu faça? Pare de ajudar? Deixe ela sozinha com 2 bebês? Não estou dizendo isso, só estou avisando. Principalmente porque... Ele hesitou. Porque a família dela apareceu. O sangue de Roberto gelou. O quê? A mãe dela. Veio aqui hoje de tarde, perguntando por ela. Eu disse que ela morava ali, mas que não era bom ir lá sem avisar. Ela foi embora, mas disse que volta amanhã. Roberto olhou para o barraco de Amanda, onde uma luz fraca acendia no interior. A mãe que tinha expulsado a filha grávida, que tinha virado as costas quando ela mais precisava, e agora aparecia. Por quê? Para ajudar? Ou para julgar, para cobrar, para fazer Amanda se sentir ainda pior do que já se sentia? Obrigado por avisar, seu Valdir. Aquela noite, Roberto não conseguiu dormir. Ficou deitado no colchão, olhando para o teto de telhas irregulares, ouvindo os sons da noite, grilos, sapos, o vento nas árvores, e pensando em Helene, em Amanda, nos bebês, em fofocas e julgamentos, em culpa e recomeços. Ele sabia que estava se apegando a Amanda, aos gêmeos, àquela rotina improvisada que tinha virado a vida dele, e sabia que isso era perigoso. Porque apego significa vulnerabilidade, significa abrir o coração de novo. E abrir o coração significa correr o risco de ele ser quebrado mais uma vez. Mas será que valeria a pena viver sem esse risco? Será que era melhor ficar na segurança da solidão, protegido, mas morto por dentro? Ou era melhor arriscar, sentir, viver, mesmo sabendo que podia doer? Helene sempre dizia que a vida era para ser vivida, que amor não era finito, não se esgotava, que amar uma pessoa não significava trair outra, que o coração era grande o suficiente para carregar todas as histórias, todos os afetos,
todos os recomeços. Será que ela estaria certa? De manhã, Roberto acordou com batidas na porta, fortes, insistentes. Quando abriu, viu uma mulher de uns 50 anos, bem vestida, com uma expressão que misturava determinação e desconforto. Atrás dela, um homem da mesma idade, mais calado, mais retraído. "Você é o homem que está morando com minha filha." A mulher disparou sem rodeios. "Eu sou o vizinho que está ajudando sua filha", Roberto corrigiu, a voz calma, mas firme. "E o senhor e a senhora são?" "Mariana e José, pais de Amanda, e a gente veio buscar ela." Roberto sentiu o estômago revirar. "Buscar?" "Isso mesmo. A gente errou em expulsar ela de casa. A gente sabe. Mas agora a gente quer consertar. Queremos que ela volte. Que more com a gente. 2 bebês são pesados demais para uma moça sozinha." Parecia bom, parecia certo, mas alguma coisa no tom de Mariana, na forma como ela falava, como se Amanda fosse uma criança incapaz de decidir por si mesma, incomodava Roberto. "E vocês falaram com a Amanda sobre isso? Vamos falar agora. E você, se não se importa, fica fora disso. Assunto de família." Roberto ia responder quando ouviu a voz atrás dele. Amanda tinha saído do barraco, com Miguel no colo, o rosto pálido. "Mãe!" Mariana se virou e o rosto dela mudou. Ficou mais suave, mas havia algo ali que não era exatamente amor. Era pena, ou talvez culpa. "Filha, a gente veio te buscar. Você não precisa mais viver assim. Pode voltar para casa." Amanda olhou para a mãe, para o pai, para Roberto, e nos olhos dela, Roberto viu o conflito, a vontade de acreditar, de voltar, de ter família de novo, mas também o medo de ser julgada, de ser controlada, de perder a pouca autonomia que tinha conquistado. Eu preciso pensar", Amanda disse, a voz tremendo. "Pensar? Filha, você está vivendo num barraco, sozinha com 2 bebês. O que tem para pensar? Você precisa de ajuda, e a gente está oferecendo." "Ela disse que precisa pensar." Roberto interveio. "Respeitem isso." Mariana olhou para ele com um misto de raiva e desprezo. "E você é quem para dar palpite? O que você é dela? Namorado? Aproveitador?" "Mãe!" Amanda exclamou horrorizada. "É verdade, Amanda. Todo mundo na cidade está comentando que você está morando com um homem velho, que ele está se aproveitando de você. Você já não trouxe vergonha suficiente para a família? Agora vai ficar aqui com ele e..." "Chega!" Amanda gritou. E o grito fez Miguel começar a chorar. "Chega, mãe! Vocês me expulsaram! Me chamaram de vergonha da família, me viraram as costas quando eu mais precisava, e agora aparecem aqui do nada querendo me controlar de novo, querendo decidir. E por mim, a gente só quer o melhor para você." José falou pela primeira vez, a voz baixa, quase envergonhada. "O melhor para mim ou o melhor para a reputação de vocês? Porque eu sei como funciona, pai. Vocês ficaram sabendo que estou morando perto de um homem e ficaram com medo do que vão falar. É isso, não é?" O silêncio que se seguiu confirmou tudo. Amanda olhou para os pais com uma tristeza profunda. "Eu vou pensar, mas não hoje. Vocês podem ir embora agora." Mariana ia protestar, mas José segurou o braço dela. "Vamos, a gente volta outro dia." Quando eles foram embora, Amanda desmoronou. Sentou-se no chão, com Miguel nos braços, e chorou. Roberto sentou-se ao lado dela sem tocar, apenas presente. "Eu não sei o que fazer", ela soluçou. "Eles estão certos. Eu não deveria estar vivendo assim. Os bebês merecem mais. Merecem uma casa de verdade, comida na mesa, estabilidade. E você acha que vai ter isso voltando para quem te abandonou?" "Eu não." "Sei! Eu não sei de nada, Roberto. Só sei que estou cansada. Cansada de lutar sozinha, de não saber se vou ter o que dar de comer para eles amanhã, de acordar todo dia com medo." Roberto ficou quieto, porque ela estava certa. Ele não podia prometer segurança. Não podia dar uma casa de verdade, comida garantida, futuro estável. Ele era só um viúvo quebrado, tentando se reconstruir num barraco abandonado. Mas era tudo que ele tinha para oferecer. 3 dias se passaram desde a visita dos
E o pais de Amanda? 3 dias em que ela mal saiu do barraco, mal falou, apenas cuidava dos bebês com movimentos mecânicos, como se estivesse no piloto automático. Roberto continuava ajudando, mas o clima estava diferente, pesado, carregado de coisas não ditas. Na manhã do 4º dia, Roberto estava consertando o telhado do próprio barraco quando viu o carro. Um sedã preto, limpo, destoando completamente daquela vila de chão de terra e casas simples. Desceu da escada e viu quando... Mariana e José saíram do carro, mas dessa vez não estavam sozinhos. Havia uma mulher com eles, mais velha, bem vestida, com uma pasta na mão. Roberto sentiu o estômago revirar. Isso não era bom. Foi até o barraco de Amanda antes que eles chegassem e bateu na porta. Ela abriu com Sofia no colo, os olhos vermelhos. Eles voltaram, disse antes mesmo que ele perguntasse. Eu vi e tem alguém com eles. Amanda ficou pálida. Uma assistente social. Eles falaram que iam trazer uma assistente social se eu não voltasse. O quê? A voz de Roberto saiu mais alta do que pretendia. Eles não podem fazer isso. Não podem simplesmente... Mas podiam. E estavam fazendo. A mulher bateu na porta com 3 batidas firmes, oficiais. Amanda abriu e a assistente social se apresentou como doutora Beatriz Santos. Amanda, seus pais fizeram uma denúncia ao Conselho Tutelar sobre as condições em que as crianças estão vivendo. Preciso fazer uma avaliação. Amanda segurou Sofia com mais força, as mãos tremendo. Uma denúncia? Meus filhos estão bem, estão limpos, alimentados, vacinados. Eu preciso verificar isso. Posso entrar? Não era um pedido. Era uma ordem disfarçada de cortesia. Roberto observou enquanto a assistente social entrava no barraco e começava a olhar tudo. As paredes de madeira e compensado, o teto com a lona azul, o colchão no chão, o fogão improvisado. Ela anotava tudo numa prancheta, a expressão neutra, mas os olhos críticos. A senhora... Tem água encanada? Perguntou. Não, pego água na torneira comunitária. Banheiro? Tem uma casinha nos fundos. Esgoto? Amanda baixou os olhos. Fossa. A assistente social continuou anotando. Pegou Miguel do berço de papelão, examinou as roupas dele, checou se estava limpo. Fez o mesmo com Sofia. As crianças parecem bem cuidadas, admitiu. Mas as condições de moradia são inadequadas. Umidade nas paredes, risco de desabamento, falta de saneamento básico. Eu faço o melhor que posso. Amanda explodiu, as lágrimas finalmente transbordando. Eu cuido deles, eles são amados, são limpos, nunca passaram fome. Só porque eu não tenho uma casa de alvenaria não significa que sou uma mãe ruim. Ninguém está dizendo que você é mamãe, Amanda, mas seus pais oferecem uma alternativa melhor. Uma casa com estrutura, água encanada, quartos separados. Eles querem ajudar. Não, eles querem controlar. A voz de Amanda estava firme agora, mesmo através das lágrimas. Eles me expulsaram e agora querem que eu volte porque estão com medo do que vão falar na cidade. Não é sobre os meus filhos, é sobre a reputação deles. Mariana entrou no barraco naquele momento, os olhos também úmidos. Amanda, por favor, a gente errou. A gente sabe que errou, mas a gente quer consertar. Quer que você e os bebês tenham uma vida melhor. Melhor segundo quem? Segundo vocês. Vocês que me chamaram de vergonha da família, que disseram que eu tinha arruinado a vida de vocês. A gente estava com raiva, estava decepcionado, mas a gente sempre te amou, filha. Amor não vira as costas quando a pessoa mais precisa, Roberto disse sem conseguir se conter. Todos se viraram para ele. Amor não abandona, amor não julga, amor fica, e vocês não ficaram. E quem é você para falar de amor? José rebateu, a voz carregada de acusação. Você que está se aproveitando da situação da minha filha? Um homem da sua idade morando ao lado dela, ajudando, o que você quer em troca? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto sentiu o sangue ferver, mas antes que pudesse responder, Amanda se adiantou. Ele não quer nada. Roberto me ajudou quando ninguém ajudou.
quando vocês me abandonaram, quando o pai dos meus filhos sumiu, quando eu estava sozinha e desesperada, ele apareceu. Ele segurou meus bebês para eu poder dormir 5 minutos. Ele comprou leite quando eu não tinha dinheiro. Ele consertou minha porta, meu telhado. Ele foi mais família para mim em 1 mês do que vocês foram a vida inteira. Amanda, Mariana começou, mas a filha não deixou terminar. Não! Chega de vocês decidirem por mim. Chega de vocês me tratarem como criança incapaz. Eu sou adulta, sou mãe e posso tomar minhas próprias decisões. A assistente social levantou a mão pedindo calma. Amanda, ninguém vai tirar seus filhos de você. Não hoje, mas eu preciso fazer um relatório. E esse relatório vai mencionar as condições precárias de moradia. Se houver uma alternativa melhor disponível e você recusar, isso pode ser usado contra você no futuro. Foi como um soco no estômago. Roberto viu o rosto de Amanda perder toda a cor, viu o medo se instalar nos olhos dela. Porque ela sabia, eles todos sabiam, que a assistente social estava certa. Num embate legal, num processo, a palavra dela não ia valer nada contra a evidência de um barraco caindo aos pedaços. Quanto tempo ela tem para decidir? Roberto perguntou. A assistente social olhou para ele, então para Amanda. Eu volto daqui a 1 semana. Se a situação não tiver mudado, vou precisar acionar o conselho tutelar oficialmente. Quando todos foram embora, Amanda desmoronou no chão, abraçada aos 2 bebês, chorando de um jeito que partia o coração. Roberto sentou-se ao lado dela, sem saber o que dizer, sem saber como consertar algo que parecia não ter conserto. Eu vou ter que voltar, ela soluçou. Eu vou ter que voltar para a casa deles, deixar eles controlarem minha vida de novo, ouvir, eu avisei. Você deveria ter ouvido a gente. Mas eu não tenho escolha. Se eu não voltar, eles podem tirar meus bebês de mim. Roberto ficou quieto, o cérebro trabalhando em velocidade máxima. Havia uma solução louca, precipitada, provavelmente errada, mas era uma solução. E se você não precisasse voltar para eles? Amanda olhou para ele, confusa. O quê? E se houvesse outra alternativa? Uma casa melhor, estrutura, segurança. Roberto, eu não tenho dinheiro para alugar uma casa. Mal consigo pagar comida. Ele respirou fundo. E se eu dissesse que tenho uma casa? A minha casa, a que eu vendi em São Paulo. Eu não entendi. Eu tenho dinheiro da venda. Estava guardando, sem saber o que fazer com ele. E se eu usasse para comprar uma casa aqui? Uma casa de verdade, com quartos, cozinha, banheiro, e você e os bebês morassem lá. Amanda ficou boquiaberta. Você está falando sério? Estou. Mas por quê? Por que você faria isso? E ali estava a pergunta que Roberto vinha evitando fazer a si mesmo. Por quê? Por que estava disposto a usar o dinheiro que tinha guardado? Por que estava tão envolvido? Por que a ideia de Amanda voltando para os pais, de perdê-la, doía tanto? Por que... Ele começou, e então parou. Como explicar algo que ele mesmo não entendia completamente? Como colocar em palavras o que estava sentindo? Mas então olhou para ela, para aquela moça jovem que tinha sido abandonada por todos, mas continuava lutando, para os bebês nos braços dela, para aqueles olhos assustados, mas esperançosos, e as palavras vieram. Porque quando Elaine morreu, eu morri junto. Passei 6 meses como um fantasma, apenas existindo. Vim para cá achando que ia me esconder até morrer de verdade. Mas aí você apareceu. E os bebês? E pela primeira vez em meses, eu tive um motivo para acordar de manhã. Pela primeira vez, eu senti que ainda servia para alguma coisa, que minha vida ainda tinha propósito. Roberto, ela sussurrou, deixa eu terminar. Eu sei que sou velho, sei que tenho idade para ser seu pai, sei que as pessoas falam, que julgam, que acham que tem algo errado. E talvez tenha, talvez eu esteja louco, mas eu me importo com você, Amanda. Me importo com Sofia e Miguel, e a ideia de vocês voltarem para quem te machucou, ou pior, de perderem vocês, eu não consigo suportar. As lágrimas escorriam pelo rosto de Amanda,
Você está me pedindo para morar com você? Estou pedindo para você me deixar ajudar. Compro uma casa. Você e os bebês moram lá. Eu moro no meu barraco. Conserto ele. Faço virar habitável. A gente continua vizinhos. A gente continua se ajudando. Mas vocês têm segurança, têm estrutura. E quando a assistente social voltar, ela não vai ter do que reclamar. E seus pais? Ela perguntou. Vão ter que aceitar. Porque você vai estar numa casa de verdade. Os bebês vão ter tudo o que precisam e não vão poder usar isso contra você. Amanda ficou quieta por um longo tempo, olhando para os bebês, para Roberto, para as paredes precárias ao redor. Então perguntou, a voz baixa, e o que você quer de mim em troca? Nada. Roberto, ninguém faz isso de graça. Ninguém gasta o dinheiro da venda da casa para ajudar uma estranha sem querer algo em troca. Ele segurou a mão dela, um toque suave, quase hesitante. Você não é uma estranha. E talvez eu queira algo sim. Quero acordar sabendo que você e os bebês estão bem. Quero continuar fazendo café horrível de manhã. Quero ver Sofia e Miguel crescerem. Quero não estar mais sozinho. Mas não da forma que você está pensando. Eu não estou pedindo nada romântico, nada físico. Só estou pedindo companhia, família, mesmo que seja uma família estranha e improvisada. Amanda soltou um riso choroso. É a coisa mais louca que eu já ouvi. Eu sei. Meus pais vão surtar. Eu sei. As pessoas vão falar mais ainda. Eu sei. Ela olhou para ele, para aquele homem que tinha aparecido do nada e virado tudo de cabeça para baixo. Porque eu sinto que confio em você. Porque você já passou por tanto que aprendeu a reconhecer quando alguém é sincero. Amanda respirou fundo. Olhou para Sofia e Miguel. Olhou para as paredes que mal as protegiam. E tomou a decisão mais assustadora e mais certa da vida dela. Tá bom, vamos fazer isso. E foi assim, naquela tarde de decisões impossíveis, que duas vidas quebradas decidiram se juntar para tentar construir algo novo. Algo que o mundo não ia entender, que as pessoas iam julgar, mas que fazia sentido para eles. E às vezes, é só isso que importa. A casa que Roberto comprou não era grande nem luxuosa. Era uma construção simples de 3 quartos na rua principal da vila, que tinha sido de um casal de idosos que se mudou para a cidade. Precisava de reparos. O telhado gotejava em 2 pontos. A pintura estava descascada, o piso rachado em alguns lugares. Mas tinha água encanada, banheiro com chuveiro, cozinha com pia de verdade. E o mais importante, estrutura. Segurança. Levou 2 semanas para deixar a casa minimamente habitável. Roberto trabalhou de sol a sol, com a ajuda de seu Valdir e outros vizinhos que começaram a aparecer. Dona Teresa levou cortinas velhas, mas limpas. Seu João doou tinta que sobrou da venda. Dona Maria trouxe alguns móveis que não usava mais. Era assim que funcionava em Santa Rita do Vale. Ninguém tinha muito, mas todos dividiam o pouco que tinham. Quando a casa finalmente ficou pronta, Roberto foi buscar Amanda e os bebês. Ela saiu do barraco com uma sacola em cada mão. Era tudo que tinha. Sofia num bebê conforto improvisado e Miguel no colo. Parou na porta e olhou para trás, para aquele lugar que tinha sido lar, refúgio e prisão ao mesmo tempo. Está tudo bem, Roberto disse, entendendo sem que ela precisasse explicar. Você não está abandonando nada, está só seguindo em frente. A reação quando chegaram na casa foi tudo o que Roberto precisava ver. Amanda entrou devagar, os olhos arregalados, tocando as paredes com reverência, como se fossem feitas de ouro. Viu a cozinha com fogão de verdade, a geladeira velha mas funcionando, a mesa com 4 cadeiras. Viu o quarto com 2 berços. Roberto tinha comprado usados, mas estavam em bom estado. Viu o banheiro com chuveiro e então desabou. Sentou-se no chão daquela casa e chorou. Chorou de alívio, de gratidão, de medo, de esperança. Chorou tudo que tinha segurado firme durante meses. E Roberto segurou os bebês, um em cada braço, já acostumado com o peso e o jeito de segurá-los, e deixou que ela chorasse.
Obrigada, ela sussurrou quando finalmente conseguiu falar. Obrigada por me ver, por nos ver. Você não precisa agradecer. Família cuida de família. A gente é família? Ela perguntou surpresa. Roberto sorriu. Não é isso que somos? Uma família estranha, improvisada, que o mundo não vai entender, mas família mesmo assim. E era verdade. Nos dias que se seguiram, eles criaram uma rotina que fazia sentido para eles, mesmo que não fizesse para mais ninguém. Roberto dormia no barraco, que ele continuou reformando, transformando em sua oficina e espaço pessoal. Mas passava os dias na casa com Amanda e os bebês. Cuidavam das crianças juntos, cozinhavam juntos, comiam juntos. À noite, cada um ia para seu espaço. Eram companheiros, família, mas não um casal. Era um arranjo que não tinha nome, que desafiava definições, mas que funcionava. Quando a assistente social voltou uma semana depois, encontrou uma realidade completamente diferente. Amanda estava numa casa com estrutura. Os bebês tinham quartos próprios, havia comida na geladeira, roupas limpas no varal. A doutora Beatriz caminhou pela casa, checou tudo e finalmente disse: está tudo adequado. Não vejo motivo para preocupação. Os pais de Amanda não aceitaram tão facilmente. Mariana apareceu no dia seguinte furiosa. Você está morando numa casa que esse homem comprou? Amanda, isso é ainda pior. Ele está te mantendo. O que você é dele? Amante? Empregada? Eu sou família, Amanda respondeu a voz firme. E você não tem mais direito de opinar sobre minha vida. Vocês tiveram a chance de me ajudar e escolheram me expulsar. Agora eu encontrei quem realmente se importa. Mas as pessoas, o que vão pensar? Eu aprendi que quem se importa com o que as pessoas pensam nunca vai viver de verdade. Vive sempre tentando agradar, sempre com medo de julgamento. Eu cansei de viver assim, mãe. Quero viver para mim, para meus filhos. E se as pessoas não entendem, problema delas. Mariana foi embora naquele dia e não voltou por semanas. José apareceu sozinho alguns dias depois, mais humilde, mais quebrado. Sentou-se com Amanda na varanda e disse: eu errei. Eu e sua mãe erramos feio, e eu não sei se você vai conseguir me perdoar um dia, mas eu queria que você soubesse que eu estou orgulhoso de você, da mulher que você se tornou, da mãe que você é e do homem que você encontrou, porque ele é um homem bom. Qualquer um consegue ver. Foi o começo. Lento, doloroso, mas um começo. Os meses passaram. Sofia e Miguel cresceram. Começaram a sustentar a cabecinha, a sorrir, a balbuciar. Roberto estava presente em cada marco, em cada conquista. Segurava Sofia quando ela chorava de madrugada. Embalava Miguel quando a cólica apertava. Fazia caras engraçadas para arrancá-los da primeira risada. E algo nele foi se curando também. A ferida de perder Elaine nunca ia fechar completamente. Algumas feridas não fecham, apenas aprendemos a viver com elas, mas ela estava deixando de sangrar. Ele conseguia lembrar dela sem o peito implodir, conseguia olhar fotos sem se despedaçar, e pela primeira vez conseguia imaginar um futuro. Amanda também mudou, voltou a estudar. Conseguiu uma vaga num curso online de administração, algo que sempre quis fazer, mas nunca teve chance. Roberto cuidava dos bebês enquanto ela estudava, com orgulho estufado no peito como se fosse ele o pai dela. A vila inteira aos poucos foi entendendo, ou pelo menos aceitando. Seu Valdir dizia para quem quisesse ouvir que aquela era a família mais bonita que ele já tinha visto, mesmo sendo diferente de tudo. Dona Teresa levava quitutes toda semana e tratava os gêmeos como netos. Até Dona Carmen, a fofoqueira, eventualmente se calou, ou talvez apenas encontrou outra coisa para fofocar. No aniversário de 1 ano dos gêmeos, fizeram uma festa simples no quintal da casa. Tinha bolo de fubá que Roberto fez. Ainda não tão bom quanto o de Elaine, mas comestível. Tinha refrigerante, salgadinhos, balões coloridos que seu Valdir ajudou a encher. Estava metade da vila ali, comendo, rindo, celebrando. Amanda soprou as velhinhas junto com
Os bebês que mais comeram do que sopraram e olhou ao redor, para aquelas pessoas que tinham se tornado família. Para Roberto, que segurava Miguel e ria de algo que seu Valdir tinha dito. Para Sofia, no colo de Dona Teresa. Para a casa que era lar. Para a vida que tinha construído com as próprias mãos a partir das cinzas. No que você está pensando? Roberto perguntou, aparecendo ao lado dela. Estou pensando que há 1 ano eu estava sozinha num barraco, achando que não ia conseguir. E hoje ela fez um gesto abarcando tudo. Hoje eu tenho isso tudo, e eu devo tudo a você. Você não me deve nada. Você salvou a minha vida tanto quanto eu salvei a sua. Como? Roberto olhou para os bebês, para a festa, para aquela vida que nenhum dos dois tinha planejado, mas que tinha se tornado tão preciosa. Você me deu um motivo para viver de novo, me deu propósito, me deu família, me deu a chance de ser útil, de ser necessário, de ser feliz, mesmo quando eu achei que nunca mais ia ser. Amanda segurou a mão dele, um gesto simples, mas cheio de significado. A gente é uma família estranha, não é? A melhor família estranha que eu já vi. Naquela noite, depois que todos foram embora e os bebês finalmente dormiram, Roberto voltou para seu barraco, que agora era quase uma casinha, com paredes rebocadas, telhado novo, uma cama de verdade. Deitou-se e olhou para o teto, ouvindo os sons da noite que já conhecia tão bem. Pensou em Helene, como sempre pensava antes de dormir. Eu espero que você aprove, murmurou para o nada, para o ar, para o universo. Eu sei que não é o que a gente tinha, mas é especial do jeito próprio. E eu sou feliz. Pela primeira vez em muito tempo, eu sou feliz. E naquele silêncio da noite, Roberto jurou ouvir a resposta no vento que balançava as árvores. Uma aprovação, uma bênção, uma despedida final que também era um abraço. Porque amor não acaba, só se transforma. E às vezes se transforma em algo tão bonito quanto, apenas diferente. A vida, Roberto tinha aprendido, não é sobre seguir um roteiro, não é sobre fazer o que todo mundo espera, o que é convencional, o que é seguro. A vida é sobre encontrar sentido no caos. É sobre construir família com quem fica quando todos vão embora. É sobre ter coragem de recomeçar, mesmo quando o mundo diz que é tarde demais, que é errado, que não vai funcionar. E, às vezes, a vida é sobre entrar num barraco abandonado para fugir da dor e encontrar na porteira errada exatamente o que você precisava para voltar a viver. Roberto não sabia o que o futuro traria. Se Amanda ia encontrar um amor da idade dela, se os bebês iam crescer e se afastar, se ele ia envelhecer sozinho de novo. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha medo do futuro. Porque tinha aprendido que o que importa não é o para sempre, é o agora. E o agora era bom, era cheio, era amor. E isso, no final, é tudo que importa. E agora me conta, o que você achou dessa história? Você já ajudou alguém sem esperar nada em troca? Já recebeu ajuda quando mais precisava? E também me conta de onde você é. Eu adoro ler os comentários de vocês e saber que essas histórias chegam em tantos lugares diferentes. Se essa história te tocou o coração, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para recomeçar, que família não é só sangue, é quem fica, quem ajuda, quem ama. E olha, não sai daí, clica na próxima história que está aparecendo na tela. Tenho certeza que ela vai te emocionar ainda mais. Te espero lá, com mais uma história que vai direto no coração. Até a próxima. E lembre-se, a solidariedade ainda existe. O amor ainda vence. E nunca, nunca é tarde para reconstruir a vida.